Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de História e nós estamos falando sobre o que é mesmo? Sobre os espaços culturais. E ao longo dessa nossa caminhada dentro desse tema, nós já falamos dos povos indígenas, já falamos das comunidades quilombolas, já falamos das comunidades caboclas, E também falamos das comunidades ribeirinhas, que estão presentes na maior parte lá na região norte do país, Então você que mora aí na região norte do país, Se você não conhece uma comunidade ribeirinha, vai que você tem a oportunidade de conhecer. Ou, de repente, você está me vendo e é parte de uma comunidade ribeirinha, Não saber, eu não sei, mas você sabe, Então, vamos lá para o nosso livro? Vamos continuar nossa conversa, então, sobre essas comunidades? Então, nós vamos continuar ainda falando sobre os ribeirinhos e aí nós vamos falar um pouquinho dessas casas de palafita, Que são as casas dos ribeirinhos, sempre são construídas de frente para o rio, em forma de homenagem e respeito. Que legal, viram? Elas são construídas de frente para o rio. Então, quando elas saem, elas estão sempre de frente para o rio, não de lado, elas são de frente, em sinal de respeito. Essas casas são de palafita, ou seja, construída em cima de tábuas de madeira. Olha lá, ó, Porque tem o rio, A casa não tem como ficar em cima do rio. Então ela tem essas sustentações feitas de madeira e depois constrói a casa, que evita que sejam arrastadas pela água ou inundadas quando o rio sobe. Olha que interessante, Aqui na página anterior olha que legal, estão vendo essa coloração do rio aqui? É o encontro, das águas do Rio Negro e com os Solimões no Amazonas. Então você que mora aí nessa região já deve ter visto, essa paisagem ao vivo e a cores. E também, na região norte é muito comum a questão da casa de palafitas, porque nós já vimos que na região norte é onde está concentrado o maior número de rios, Então as pessoas moram na beira desses rios e, claro, quando o texto nos diz que elas respeitam o rio, que elas conhecem o rio, E porque elas conhecem o rio é que elas entendem que a casa tem que ser bem suspensa para não ser arrastada por ele. Para saber mais, o pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo. Ele pode chegar a 200 quilos e até 3 metros de comprimento. É um peixe típico da Amazônia. Gosta de águas mornas e tranquilas e alimenta-se basicamente de outros peixes de água doce. Esse peixe é capaz de engolir cobras, tartarugas e caramujos. Não é permitido pescar o pirarucu em qualquer época do ano e existe leis de preservação à espécie. Lembra que nós vimos num texto que diz que a população ribeirinha respeita o rio, Porque é dele que ela tira o alimento. E uma dessas formas de respeito ao rio é não pescar o pirarucu, Não pode pescar o pirarucu e tem lei para isso. E aí nós chegamos então nas comunidades caiçaras. Olha lá, as comunidades caiçaras são formadas por pessoas que vivem no litoral brasileiro. Então, são pessoas que também moram perto de água, Só que elas moram perto da água salgada, elas moram perto do mar. Vivem há muito tempo nos litorais sul e sudeste do Brasil. Então, se a gente até agora falou bastante da região centro-oeste, norte e nordeste, agora a gente chega mais na região sul ali, E também na região sudeste. Os caiçaras também têm uma ligação muito forte com a natureza. Eles seguem o ritmo da natureza, da lua, das marés. Por exemplo, alguns peixes só são pescados no inverno e alguns produtos só são plantados no verão. Então, veja só, as comunidades caiçaras, então, são aquelas que têm a vida ali, próximo ao mar. E é do mar também que elas retiram o sustento delas através da pesca. Para isso, elas respeitam, olha que bacana, elas respeitam o ritmo da natureza, da lua e das marés, Porque eles têm que entender muito bem como é que o mar funciona para que eles possam sair para a pesca com segurança, Para que nada de ruim aconteça com eles no meio dessa pesca. Então, eles têm que conhecer o mar, conhecer as marés, quando é que a maré está alta, quando é que a maré está baixa, Usam também das fases da lua, tanto para compreender a maré, como também para o plantio, para a época do plantio.
Tanto é que eles estão dizendo aqui, né, que alguns peixes só são pescados no inverno, né, e alguns produtos só são plantados no verão. Para eles fazerem essa alternância, eles precisam conhecer, né, precisam ter observado a natureza por muito tempo para entender como é que ela funciona. Assim, os caiçaras organizam a sua economia e a sua sociedade de acordo com a natureza. Olha que interessante aqui, ó, uma comunidade caiçara, né, bem pertinho do mar, ó. Comunidade caiçara em Cananéia, no estado de São Paulo. Você que mora aí em Cananéia, né, já conheceu essa comunidade caiçara? Eu aqui no sul eu conheço algumas, né, algumas comunidades caiçaras, porque eu moro não muito perto, mas com fácil acesso a elas. As comunidades caiçaras precisam da floresta, dos mangues e do mar para sobreviver. Qual floresta, gente? Nós estamos falando de litoral, então essa floresta é o quê? É a floresta da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica. Da floresta tiram madeira para casas e canoas, porque eles têm que construir as canoas. Do que as canoas são feitas? De madeira, né? Frutas e folhas para remédios. Do mangue e do mar retiram toda a base alimentar e a fonte de renda delas. Então, da floresta eles retiram basicamente aquilo que eles precisam para produzir o instrumento de trabalho, que é a canoa, e também para construir as casas. Mas é do mar e do mangue que eles tiram a base alimentar, né? E também a fonte de renda. A umidade, os ventos, os solos, as condições do sol e das chuvas determinam a rotina desses povos. Toda a vida deles é definida pela natureza. Então a gente já viu que não só deles, a nossa também é regida pelo quê? Pelos fenômenos naturais, né? A gente já viu em outros momentos falar sobre isso, o quanto que a nossa rotina muda, né, de acordo com o frio, com o calor, com o sol, com a chuva, né, com o vento, com a tempestade, o quanto que a gente tem que mudar a nossa rotina. Pensem nessas pessoas que vivem, né, em função da natureza. Então é o que ele termina dizendo aqui, ó. Toda a vida deles é definida pela natureza. É o sol, a chuva, os ventos, as marés, é isso que vai determinar a vida desses povos, desse povo caiçara, tá bem? As comunidades indígenas, os quilombolas, os caboclos, os ribeirinhos e os caiçaras vivem em diferentes locais e têm diferentes culturas, né? Será que uma cultura quilombola se parece com uma cultura caiçara? Será que a cultura cabocla se parece com a cultura indígena? Né? Será que a cultura ribeirinha se parece com a cultura caiçara, mesmo sendo comunidades que são construídas próximas à água? Né? Será que é a mesma? Será que eles têm culturas parecidas? Né? Não, cada um tem a sua. São comunidades que no passado e ainda no presente relacionam-se de uma maneira especial com a natureza. Talvez o que elas tenham de semelhante é essa relação com a natureza. Ela ocupa um espaço muito importante na vida dessas comunidades. Esses povos nos ensinam a importância de cuidar, de respeitar e de preservar a natureza. Então, isso é comum em todas elas, né? Todas elas vão respeitar a natureza, todas elas compreendem que a natureza é incontrolável, né? E que elas não controlam a natureza, mas é que é a natureza que controla a vida delas, né? O dia a dia delas, a rotina delas, essa consciência elas têm, né? Todas essas comunidades. E esses povos nos ensinam, então, né, a importância de cuidar, de respeitar e de preservar a natureza. Então, a gente deveria conviver mais com eles para aprender como é que a gente faz, né, para não impactar tanto o meio ambiente, para não impactar tanto a natureza com esse nosso modo consumista de viver. E aí nós vamos para o mão na massa, então, né? Abaixo você encontrará palavras-chave estudadas nesse capítulo. Procure-as e pinte-as com a cor da sua preferência. Então, nós vamos aqui encontrar, nós vamos primeiro na horizontal, tá bem? Então, na primeira linha, olha lá, na primeira linha eu vou encontrar o que, gente? Natureza. Então, vamos circular, vamos pintar lá a natureza, né? Então, já achamos a natureza. Aí, na segunda linha, vamos ver, vamos olhar lá. Opa, C com A, K, I, Sara. Então, opa, caiçaras.
Então, vamos circular o caiçara, já achamos natureza e caiçaras, né? Na terceira linha, não temos ninguém. Na quarta linha, olha lá, indígenas. Encontramos mais uma palavrinha, né? A terceira palavra. Vamos continuar lá. E aqui, será que a gente tem algum? Não. E aqui? Opa! Quilombolas. É a linha toda, olha lá, ó. Quilombolas. Achamos mais um, né? Agora faltam dois, os caboclos e os ribeirinhos. Vamos lá. Vamos procurar. Olha lá, aqui não temos nada. Aqui, ribeirinhos. Circula ribeirinhos. E lá embaixo, na última linha, eu tenho caboclos. Circulam os caboclos. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido bastante com essas comunidades. Espero que vocês tenham a oportunidade de, em algum momento, conhecer uma dessas comunidades e verificar se tudo isso que nós aprendemos é de fato verdadeiro. Tá bem? Então, um grande abraço para vocês. Encontro vocês numa próxima oportunidade, certo, pessoal? Então, encontro vocês numa próxima oportunidade. Um grande beijo e até lá, tá bom? Tchau, tchau!